Olá, pessoal! Tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos. E se eu começar já fazendo uma pergunta a respeito do que vocês acham se eu disser que a osteopatia ela é o elo de ligação entre todas as profissões que norteiam o sistema estomatognático? O que vocês acham disso? O meu nome é Ana Carolina Cap e esse é o tema da minha palestra. O tema da minha palestra é Sistema Estomatognático e Osteopatia, uma visão transdisciplinar. Mas, em primeiro lugar, vamos ver o que significa a palavra estomatognático. O que significa? Estômato vem de estomodeu. Estomodeu é a boca primitiva. Por isso que aí na imagem da tela tem um embrião de aproximadamente 3 semanas de vida intrauterina. Gnático vem de gnatos, que é a mandíbula em grego. Mas quais são as estruturas que formam o estomodeu? Tem uma saliência o processo frontonasal, 2 processos maxilares e 2 processos mandibulares. Conforme eu estou mostrando aqui na imagem, portanto, frontonasal, 2 maxilares, 2 mandibulares vão formar a boca primitiva. Já sabemos o que significa estomatognático. Agora, o principal, qual a função do sistema estomatognático? São 5 funções vitais: respiração, sucção, deglutição, mastigação e fonoarticulação. Mas eu não consigo deixar de pensar, quando eu falo em função, no octógono da prioridade funcional. Já pelo nome já fala, octógono, são 8 estruturas principais que têm que estar em harmonia para ter a melhor função do sistema estomatognático. Antes de mais nada, eu só vou falar, quem criou esse octógono foi a Vilma Simões, que é uma dentista brasileira, especialista em ortopedia funcional dos maxilares, e ela criou em 1996. Desde então, ele já foi publicado em diversas revistas e livros, tanto nacionais quanto internacionais. Portanto, são 8 estruturas que se interrelacionam. Articulação temporomandibular, passagem de ar, região inframandibular, coluna vertebral, cabeça, pescoço, mandíbula e língua. Portanto, essas 8 estruturas, elas estão em conexão quando vão realizar qualquer função do sistema estomatognático. Só para vocês terem uma ideia, ela colocou coluna cervical para falar e coluna vertebral para falar de todas as funções existentes no sistema estomatognático. Uma mastigação e uma deglutição, por exemplo, envolve mais ou menos 30 músculos e 6 pares de nervos cranianos. Então, eu não consigo pensar apenas em boca. Eu já tenho que ir para uma referência mais distante, que é importante para a estabilidade do sistema estomatognático. Um exemplo, uma analogia que eu gosto de usar é, por exemplo, um paciente respirador oral. Eu tenho qualquer alteração em via aérea superior que force ele a respirar pela boca. Primeira coisa que acontece, se eu vou respirar pela boca, a cabeça tem que ir para frente. Tentem você, tente respirar de boca aberta, alinhado. Agora, tente respirar de boca aberta com a cabeça para frente. É muito mais confortável, porque assim o ar ele fica mais fácil para entrar e para sair. Por isso que todo paciente com qualquer problema em via aérea superior, ele tem que respirar pela boca, ele vai ter uma cabeça anteriorizada. Então, eu vou já mudar toda a harmonia que existe entre a cabeça e a coluna cervical, vai ter uma sobrecarga. Não só isso, a boca vai estar aberta, a língua ela não vai estar mais no palato, vou ter uma língua baixa. Então, que isso vai também mudar em relação à mandíbula, em relação ao pescoço, em relação à região inframandibular e ATM. Portanto, está tudo conectado, eu não consigo dividir. A estrutura governa a função. Porém, eu posso pedir licenças e fazer uma analogia. Se for ver de acordo com a filogênese do Homo sapiens, eu também posso dizer que a função que governou a estrutura. Vamos ver e comparar o complexo crâniofacial, o nosso primeiro Homo sapiens primitivo e do moderno.
É lógico, esse processo de evolução, ele é de mais ou menos 7 milhões de anos. O principal, quando eu vejo os crânios, o que eu reparo? Um aumento da calvária, comparado com o nosso primata. Por quê? Houve um aumento da massa encefálica. Mas não foi só isso que houve de mudanças. Houve uma mudança também da alimentação. Antigamente, a nossa alimentação, a alimentação dos primatas era muito dura, não era cozido, era tudo cru. Eles tinham que rasgar o alimento. E quem eram os dentes que mais rasgavam? Potentes, incisivos e os caninos. Comparados, olha a comparação com o homem moderno. Mas vamos ver aqui de novo. Reparem o tamanho do canino, como era comprido. Ele é acima, ele é na frente dos dentes inferiores. Por que é isso? Além de ser muito necessário para rasgar e para cortar os alimentos, ele acabava estabilizando a mandíbula em classe 1. E nós não temos mais essa estabilidade. A nossa mandíbula é um osso móvel. Por isso também que a gente tem agora mais predisposição a alterações oclusais. Tem muito mais coisa que nós podemos falar. A boca também era usada como uma luta. Por isso que exigia todo esse desenvolvimento anterior. E agora não mais. Mais alterações. Postura bípede e fala. A postura bípede, ela acabou exigindo uma realocação da língua. E sobrecarregando, exigindo de outra forma a musculatura supraiorídea, houve até mesmo a formação do mento. A fala também, a função da língua, ela acabou tendo que evoluir. Por isso que também houve a mudança da nossa estrutura. Lembrando que o homem teve que se adaptar ao meio e também teve adaptação genética. Vou mostrar uma imagem para vocês que eu acho muito interessante. Vamos comparar até mesmo a direção do foramen magnum no nosso primata e agora nós, que possuímos a postura bípede. E vamos comparar também a diferença em relação à maxila, em relação ao esfenoide, ao temporal e até mesmo ao occipital. Estamos falando de estrutura. Agora, muito importante a gente poder relacionar todas essas diferenças da filogênese com o ossioide. Em primeiro lugar, no nosso primata, estamos vendo que a epiglote está praticamente encostando no palato. Com a postura bípede, o que aconteceu? A língua foi para trás. Ela acabou invadindo o espaço da faringe, eu posso dizer, dividindo a faringe em naso, oro e laringofaringe. E o ossioide, ele acabou sendo muito importante também para outras funções, principalmente para preservar a funcionalidade da laringofaringe durante a respiração, a alimentação e a fala. O ossioide, ele é assim, protagonista da relação crânio-cérvico-mandibular. Mas eu não posso esquecer também a relação que ele tem com o crânio, com a língua, com a mandíbula, com a coluna cervical, com a clavícula, com a escápula, com a faringe e com a laringe. Lembrando que a relação também aqui, ossioide, com a musculatura supraioídea, com a língua, até mesmo com a epiglote. Ele vai ter também uma relação com a faringe, através dos constritores médios, tem também constritor superior da faringe, que vai relacionar a mandíbula com a faringe, o envelope, está tudo ligado. Se eu estou falando de filogênese do homem, eu tenho que lembrar da importância também da base craniana. A região anterior da base craniana, ela é responsável em integrar o desenvolvimento da face. E a região posterior da base craniana, ela vai influenciar diretamente na inclinação e no posicionamento da mandíbula. Então, está tendo evolução filogenética e também eu tenho que lembrar, o nosso víscero crânio, ele vai se adaptar de acordo com como está o neurocrânio. O neurocrânio, para nós, é importantíssimo, que é um diagrama de uma imagem lateral da base craniana. Os estudiosos, eles falam que qualquer anormalidade que tenha na base craniana, ela pode ser tanto por motivos genéticos, quanto por alguma desordem durante o seu desenvolvimento.
O que mais que tem de estímulos em relação à estrutura complexo facial? Existem também os pilares de forças mastigatórios. O osso ele é considerado como um tecido vivo, complexo e em constante adaptação. As forças mastigatórias, olha que demais, são conduzidas pelos ossos da face até a base do crânio. É um outro estímulo também que é dado na base do crânio. E essas forças que vão da face, elas vão até os arcos botantes. E são nos arcos botantes que essas forças são anuladas. Aqui tem uma representação, de acordo com as cores, dos pilares de força mastigatórias. O pilar anterior, o pilar anterior seria pelos incisivos, caninos, até o primeiro premolar eu posso falar. Sobe, ele vai estimular a formação da maxila, da órbita da sua face interna e vai também para o frontal. Pilar de força médio, também tem premolares e alguns molares também. Vai posterior à órbita. Também vai se anular na região de frontal. E o posterior. O posterior tem mais contato direto ainda com a base craniana, que é formada pelos molares. E aqui são as direções de força que existem na mandíbula. E também ela vai ter relação direta com a base do crânio. Um exemplo que esse estudioso dá, que a maxila se assemelha ao corpo vertebral, porque ela vai transmitir as forças dos dentes até o crânio. E a mandíbula, ela tem uma grande dinâmica mastigatória. E para que esse complexo de força funcione adequadamente, dentes, mandíbulas, músculos da mastigação e os ossos do crânio devem estar em harmonia. O que os dentistas também muito preconizam, eu tenho que ter um alinhamento em relação à horizontal, do plano oclusal, do plano bipolar, para poder dessa forma ter um estímulo simétrico e constante na base craniana e, consequentemente, no desenvolvimento de toda a face. Mas em nome moderno, como o próprio título já fala, maloclusão nome moderno. Porque eu já falei, acabei de falar, é necessário estímulo de força mastigatória também para poder estimular o crescimento facial. Lembrando que o viscerocrânio, ele vai ser de acordo com como está o neurocrânio. Mas de 150 a 300 anos para cá, está ainda havendo uma mudança da morfogênese craniofacial. E o que isso está acarretando no nome moderno? Cáries, má oclusão e doença periodontal. Lembrando que se eu tenho qualquer alteração, tanto tecido mole na minha boca, gengiva, também eu vou ter já uma alteração mastigatória, tá bom? Por isso que também é muito importante estar falando de doenças periodontais e de cáries. Isso pode comprometer a qualidade da mastigação. E má oclusão. Por que tudo isso? O sistema estomatognático, ele foi projetado de forma anatômica para executar uma função abrasiva, e essa função abrasiva ela é considerada como funcional. Desde que houve a Revolução Industrial, estamos comendo muito mais alimentos moles, condimentados, em que eu não estou exigindo a força do meu complexo orofacial. Por isso que estamos em constante evolução ainda, estamos cada vez mais levando uma má oclusão. Tá certo? Esse estudo foi feito uma revisão sistemática com meta-análise para chegarem a essa conclusão. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês em relação ao complexo crânio-orofacial. Um termo muito utilizado é que nós sempre temos que buscar uma relação cêntrica crânio-cervical, uma relação cêntrica crânio-mandibular. E uma das formas que nós almejamos, que chegamos nisso, é através de um equilíbrio preciso e complexo de todos os grupos musculares que estão na cabeça e do pescoço, para realizar uma melhor função de todo o sistema estomatognático. Olha aqui o ióide, como já falamos bastante, e também de suas correlações anatômicas. Já falamos do octógono, importância do crânio, que está só a coluna cervical, mas tem coluna vertebral, língua, pescoço entre si, com todas as suas estruturas, tudo está interligado. E qualquer desordem nesse complexo, nesse sistema crânio-orocervical, ele pode ser considerado como uma desordem médica e social.
aferências nociceptivas orofaciais e cervicais do núcleo do trigêmeo, que são as aferências, elas podem muito mais favorecer qualquer desordem no sistema crânio-orocervical. Por isso que sempre tem que pensar na integridade, principalmente da minha cervical alta. Como está mostrando aqui nesse desenho, em que eu vou ter uma aferência cervical alta, uma aferência de toda a via trigeminal no núcleo espinhal do trigêmeo no tronco encefálico. E de acordo com Okeson, que é um especialista em dor, DTMs e dores orofaciais, ele é dentista, o que ele fala que são os fatores determinantes para a DTM? Oclusão, trauma, estresse emocional, central pain input, que seria essa convergência, essa aferência crônica no núcleo espinhal do trigêmeo e atividades parafuncionais. Ele também considera aqui uma dor de caráter crônico. Caráter crônico é mais de 6 meses. Já é mediada pelo sistema nervoso autonômico. Então, o que ele quer dizer? Eu não vou ter mais uma harmonia entre o simpático e o parasimpático. Isso vai fazer com que haja perpetuação das dores crônicas. Então, olha só, eu já falei de equilíbrio mecânico, estrutural, que é necessário também para uma boa função do sistema estomatognático. Já falei que qualquer alteração na aferência que existe no tronco cerebral, tanto vindo de crânio quanto vindo de coluna cervical, pode provocar uma desordem, também um desequilíbrio do complexo crânio-cervical. E, de novo, o que mais eu completo, qualquer alteração na inervação autonômica. Tudo isso, temos muito trabalho. A osteopatia pode ajudar muito em todos estes casos. E qual que é o ideal em relação à posição de repouso mandibular? Porque o Okeson falou que uma atividade parafuncional pode determinar. E um apertamento dentário, ele também é considerado como uma atividade parafuncional. Já que eu sei que o apertamento pode deflagrar qualquer distúrbio, desequilíbrio, qual que então é a posição de repouso mandibular? Como está aqui, como foi relatado nessa pesquisa, o principal, não pode ter apertamento dentário constante. Entre os meus dentes, o ideal é ter 1 a 3 milímetros de espaço entre os dentes. Tenho que ter lábios cerrados. O primeiro exemplo que eu dei para vocês do paciente respirador oral, ele já não vai estar em posição de repouso mandibular. E tenho que estar na língua do palato. Eu quero que vocês só sintam e façam um exercício rápido. Quero, em primeiro lugar, fechem a boca sem encostar os lábios. Agora, fechem a boca. Em primeiro lugar, entrem em contato os lábios. Vocês percebem que tudo mudou? Se eu coloco primeiro em contato os lábios, a minha língua já suga. Eu já vou usar os bucinadores. E é como se a língua sugada e o bucinador orbicular trabalhando, ele vai regular o grau de tensão da musculatura mastigatória. E agora eu vou explicar por quê. A boca é uma cavidade. Se existe a contração da língua no palato, limitada pelos lábios, bucinador, constritor superior da faringe, vai haver uma pressão negativa. Essa pressão negativa, ela vai ser capaz de sustentar a mandíbula, porque gera mais ou menos uma pressão, em média, de 9 a 9,5 milímetros de mercúrio. Portanto, quando a gente está com a boca fechada, não pode ter um apertamento dental. Douglas, no seu livro de fisiopatologia oral, ele já falava, se você contrai de modo isométrico, masseter principalmente, mais que 90 segundos, e vai piorar se for com uma intensidade maior que 20% da sua contração máxima, você já vai estar numa parafunção. Por isso a importância também de saber orientar e de relacionar com o trabalho de osteopatia ou de qualquer alteração que exista, qualquer outra profissão do sistema estomatognático, eu juntar e adicionar a posição de repouso mandibular. Em relação ao sistema miofuncional, o que a gente tem de pesquisas relevantes que podemos associar com a osteopatia, que é o principal. Olha só essa pesquisa.
A deglutição atípica está positivamente relacionada com DTM em crianças em dentição primária. Para quem não sabe, dentição primária são dentes de leite. Essa pesquisa foi feita por dentistas de Piracicaba e as crianças eram de 3 a 5 anos. E é isso mesmo, 3 a 5 anos com DTM. E ele pesquisou vários fatores que elas tinham em comum. Fez uma anamnese, uma avaliação muito minuciosa, desde como que era a oclusão das crianças, como que era, se usou chupeta, se usou mamadeira, se respirava pela boca ou não. E o que ele observou, que ele constatou? Que a deglutição atípica, que acaba relacionando mais com a DTM. Para quem não sabe o que é deglutição atípica, é uma deglutição em que a língua não está funcionante. Em que também na deglutição atípica eu vou ter uma alteração de tônus da musculatura facial. Se me fala de alteração de tônus muscular, já sei muito que a osteopatia pode ajudar. E conforme eu falei logo no começo, mastigação e deglutição envolve 6 pares de nervos cranianos. Muita coisa que a osteopatia pode fazer, inclusive, para poder ajudar nessa paciente, nessa criança. Lembrando também, deglutição atípica também está relacionada com alteração de posição de cabeça e pescoço. Mais um fator que a osteopatia pode estar ajudando. Essa pesquisa foi uma revisão sistemática com meta-análise, em que diz que a terapia miofuncional melhora a apneia em 50% dos adultos e 62% das crianças, servindo em tratamento conjunto com a apneia do sono. Para quem não sabe o que significa terapia miofuncional, o trabalho da fono, em que ela vai fazer um fortalecimento de bucinador, alongamento de lábio superior, fortalecimento de lábios, vai estimular muito a força da língua, vai trabalhar muito com os músculos supra- e infraiorídeos, vai trabalhar muito também com o estímulo da respiração nasal. E ajudou os adultos com a apneia do sono e também melhorou índice de saturação de O2, melhorando também sono e ronco. Melhorou também a apneia do sono nas crianças. Então, quanta coisa interessante que a gente está falando, até mesmo o sistema ioídeo de língua com relação com a apneia do sono, com relação com o DTM. Essa pesquisa, ela foi feita, que eu vou falar agora, da alta incidência de crianças com bruxismo noturno e respiração oral, ela foi feita com mais ou menos 150 crianças. Agora, quando eu falo crianças, são de dentição mista. Então, tem dente de leite e dente permanente, de mais ou menos 6 a 10 anos de idade. O trabalho também acima, quando fala das crianças, é 6 a 10 anos de idade. E ele fez com 150 crianças em Maceió. E o que ele observou? Crianças com bruxismo noturno estavam associadas também com respiração oral. De novo, eu estou caindo em alteração de respiração, que é uma das funções do sistema estomatognático, o que está levando o quê? A um bruxismo noturno. Essa pesquisa, que eu vou falar agora a respeito de deformidades dentofaciais, foi feita aqui em São Paulo por fonoaudiólogos e dentistas. Para quem não sabe o que é deformidade dentofacial é quando tem uma alteração muito séria, estrutural, na relação entre maxila e mandíbula, que são pacientes com indicação para cirurgia ortognática. Esses pacientes, nessa pesquisa, eram 50 pacientes, classe 3, classe 2, que tinham também uma mordida cruzada bilateral ou mordida aberta. Ela comparou 50 pacientes com indicação cirúrgica com 50 pacientes classe 1 sem nenhuma indicação cirúrgica. E ela observou que esses pacientes com indicação para cirurgia ortognática, todos tinham alteração muito maiores nas funções do sistema estomatognático, que seriam respiração, deglutição, fala e mastigação, do que quantos comparados sem indicação cirúrgica. Portanto, tem uma alteração séria crânio-mandibular, tem uma relação séria em relação à maxila, em relação à mandíbula, e isso também vai atrapalhar a função do indivíduo. Para quem não sabe o que seria uma deformidade dentofacial, tem esse artigo em que esse dentista, ele apenas exemplifica e ele qualifica
os pacientes com indicação cirúrgica. Em primeiro lugar, no grupo A, pacientes apenas com desvio de mandíbula. Grupo B, o paciente ele vai ter já uma alteração de comprimento de ramo e corpo da mandíbula, fazendo essa simetria. Grupo C, ele relaciona os desvios de mandíbula já com alterações na maxila. E o grupo D, ele relacionava também as alterações de mandíbula com maxila e com tamanho de órbita e frontal. Porque nessa imagem do artigo dele não dá para ver o frontal. O que isso é importante? Lembra que eu falei? O neurocrânio vai mandar, é como se o viscerocrânio se adaptasse como está o neurocrânio. Isso é muito importante para a gente quando observa um paciente com uma deformidade dento-facial. E lembra quando eu falei que a região posterior do neurocrânio, que era a principal da base craniana, aquela que ia regular e dizer como é que ia ser a inclinação da mandíbula? Veja que todos os pacientes possuem desvios de mandíbula. Isso é o predominante também nos pacientes que vão fazer cirurgia ortognática. Já falei muito de miofuncional, já falei muito de função oral. Agora, se formos ver do ponto de vista miofacial, o que a gente pode buscar e fazer de correlação para o nosso trabalho? Estava falando até agora de bucinador e de constritor superior da faringe, que eles fazem, como o próprio nome diz, fazem parte da fáscia bucofaríngea. Eu posso fazer duas correlações. Fáscia bucofaríngea com a fáscia cervical profunda. A fáscia cervical profunda eu posso também correlacionar com a fáscia endotorácica, que vai para o diafragma? Posso. Fáscia bucofaríngea eu posso também fazer uma relação com a ráfia pitérigo-mandibular, lembrando que a ráfia ou ligamento pitérigo-mandibular faz parte dos ligamentos acessórios da TM. Relaciono sim, como o próprio nome diz, da fáscia bucofaríngea com o constritor superior da faringe. Todos vão ter relação direta anatômica com o tubérculo faríngeo da porção basilar do occipital. Portanto, sempre quando eu falo em fáscia bucofaríngea, eu penso também que existe uma relação com a base craniana. Base craniana, já penso logo de cara em dura mater. E dura mater com a musculatura suboccipital. Alguns dos músculos suboccipitais, não todos, têm relação direta com a dura mater. Também musculatura suboccipital, eu posso correlacionar com a fáscia tóraco-lombar. Dura mater, relação direta com o tênia do cerebelo, dividida em região supratentorial, principalmente nervada pelo trigêmeo, e infratentorial, tem relação também com a inervação cervical alta, do nervo hipoglosso e do nervo vago. Além disso, olha que interessante, estamos falando até agora muitos casos e artigos sobre deglutição atípica e apneia. O que o Bordoni ele relaciona é pacientes com deglutição atípica e com apneia possuem disfunção no diafragma. Além do mais, os músculos que dilatam a faringe, principalmente o gênio grosso, podem até mesmo ser considerados como inspiratórios acessórios. E existe uma importância clínica na inter-relação dos 5 diafragmas. Tênia do cerebelo, complexo lingual, entrada torácica, diafragma costal e assoalho pélvico. Olha só, até agora, principalmente quando eu falo do sistema estomatognático, eu estou também falando sobre o complexo lingual. As imagens, língua, úvula, fáscia bucofaringe, constritor superior da faringe, relação anatômica direta com o lombo do pescoço, fáscia alar e com a fáscia pré-vertebral. Outra imagem, quando da mesma forma, penso em língua, em sistema lingual, como eu já falei, eu não posso ficar associando apenas com o quadrante superior do corpo. Essa correlação miofascial, língua, pulmões, mediastino, diafragma, quadrado lombar, psoas, sínfise púbica e tem correlação até o pé. Muito legal. Pensando em todas essas características clínicas em relação ao sistema estomatognático, que é imprescindível eu correlacionar com crânio, com osfioide,
com mandíbula também, com coluna cervical, para ser mais específica em relação à coluna vertebral. Eu fiz uma pergunta, eu queria uma comprovação. Os pacientes com diagnóstico de disfunção temporomandibular, como é que está essa mobilidade do côndilo? A articulação temporomandibular deles, ATM, eu posso considerar como hipermóvel ou hipomóvel? Qual que é a maior prevalência estatística? Em relação ao posicionamento, ele está mais anterior, ele está mais posterior no côndilo em repouso? O crânio, o osfioide, a coluna cervical, eles têm uma postura padrão? Essa foi a minha pesquisa que eu fiz. Eu apresentei em forma de pôster o ano passado, em 2019, no CIOST, aqui em Campinas, em São Paulo. Então, qual foi o objetivo? Traçar o perfil dos pacientes com DTM. Foi um estudo observacional retrospectivo, com 48 pacientes adultos. Então, eu fiz uma análise da documentação deles, pacientes entre 25 e 53 anos, sendo 41 do sexo masculino e 7 do sexo feminino, desculpem, 41 do sexo feminino e 7 do sexo masculino. Quais foram os exames que eu me baseei para fazer essa pesquisa? Planigrafia lateral de ATM. Quem não sabe, a planigrafia lateral é uma radiografia panorâmica especial. E análise cefalométrica do Rocabado, ou cefalometria de Rocabado. O que é importante saber? Porque também, o que tem na literatura em relação ao posicionamento do côndilo na TM? Já foi dito que até mesmo a posição do côndilo na fossa glenoide pode ser um fator etiopatogênico para a DTM. E outros artigos falam, pacientes com classe 2 e 3 têm uma maior predisposição para ter um côndilo anterior. Aqui está o côndilo, na fossa glenoide, como ele disse nesse artigo, ou na fossa mandibular. Aqui é a eminência articular do osso temporal. Disco, tecido reto de escalpo, pterigoidolateral. Nesse esquema, na imagem abaixo, está mostrando aproximadamente as medições que eles fazem para saber como é que está o posicionamento do côndilo em posição de repouso. Eu vou mostrar aqui mesmo, acompanha aqui só o cursor. O paciente, quando ele abre a boca, abertura máxima, o esperado é que o côndilo fique bem abaixo da eminência articular. Se o côndilo vai além, se ele está além da eminência articular, é uma hipermobilidade. Porém, se o côndilo não chega até a eminência articular, a gente fala que ele fica aquém, seria uma hipomobilidade. Tá bom? Essa é uma radiografia panorâmica, tá? Arquivo pessoal. Só para vocês terem uma ideia, ele vai fazer as medições do côndilo na fossa. Côndilo na fossa mandibular e na abertura máxima. Aqui na abertura máxima, o côndilo ele está na altura da eminência articular. Já existe uma simetria, como até mesmo uma simetria na forma da cabeça dos côndilos, né? Aqui ela vai ela está hipomóvel, ela vai além, aquém. Aqui é um grau de hipomobilidade articular. Lembrando que no artigo, pesquisa que eu fiz, eu me baseei se tinham uma ou duas disfunções. Eu sei que na TM, a gente tem 2 côndilos. Porém, se um paciente já tivesse em um côndilo uma hipomobilidade, já entrava no grupo, já era aceito. Uma hipomobilidade ou as 2 articulações hipomóveis. Tá bom? Do mesmo jeito da posição de repouso. Se tivesse uma articulação, posição anterior, ok, já entrava no grupo dos anteriores. Quando os 2 eram anteriores, também entrava. Tá bom? Nunca entrou em nenhum dos artigos, se entrasse algum que falasse côndilo anterior direito, um exemplo, posterior esquerdo, eu já não aceitava. Tinha que ser o mesmo, ou unilateral ou bilateral. Mas não chegou a aparecer nenhum nesse caso. Ou hipomóvel de um lado, ou hipermóvel do outro, ou anterior na fossa em um lado, posterior na fossa de outro lado, isso não ocorreu. Mas se tivesse ocorrido, eu já teria excluído. Aqui em relação à análise cefalométrica do Rocabado. Primeiro foi triângulo ioídeo, vocês podem ver que é uma das avaliações, em que tem uma linha que vai de C3 até a espinha mentoniana e vai até o corpo do ióide.
O esperado, qual que é? É que eu tenho um triângulo isósceles com vértice inferior. Se ele está muito mais para baixo, é um triângulo ioídeo alongado. Se ele está na mesma linha que vai de C3 a aumento, seria um triângulo ioídeo reto. Ou se ele está acima, se a ponta do triângulo isósceles, o vértice, está acima da linha reta, ele já é considerado um triângulo ioídeo invertido, certo? A curvatura cervical foi através do índice de curvatura cervical, que é uma análise matemática que eles fazem de acordo com essa tangente, de acordo com a distância de cada vértebra até o corpo vertebral. E o outro fator que foi a angulação do complexo crânio-cervical. E como é que ela é feita? Através do plano do odontoide com plano de McGregor, em que vai me dizer se o paciente tem uma rotação anterior de crânio ou se ele tem uma rotação posterior de crânio. E o que foi obtido? Quais os principais dados? A maioria dos pacientes eram hipermóveis. Dos pacientes hipermóveis, quais considerações que eu posso levar em comum? O triângulo ioídeo deles, a maioria foi invertido e reto. O que isso quer dizer? Uma tendência maior ioide. Subir. Ou para ficar na mesma linha, ou subiu e ultrapassou a linha. Esses mesmos pacientes também tinham a coluna cervical retificada ou invertida. Eu coloquei como se fosse junto, porque eu considero como o mesmo fator etiopatogênico, tanto para um triângulo ioídeo reto quanto invertido, porque existe nesses dois casos uma tensão muito forte da musculatura supraioídea. Do mesmo jeito, eu coloquei junto como se fosse o mesmo fator etiopatogênico da coluna cervical retificada ou invertida, em que existe uma tensão muito forte em relação principalmente a musculatura e as fáscias anteriores da coluna cervical. Em relação ao ângulo crânio-cervical, eu já vou falar, os 3 grupos deram um ângulo crânio-cervical aumentado. Isso quer dizer uma tendência nos pacientes que têm DTM, uma tendência a uma flexão anterior de crânio, correto? Em relação aos hipomóveis, que foram 9, porém dos 9, todos tinham côndilo anterior na fossa. Em relação à população normal, que foram apenas 5, eram os que tinham seu maior número, apesar de ser só 5, coluna cervical de curvatura normal. E quais que foram as conclusões, então, a respeito dessa pesquisa? Nessa amostra apresentada, é observada a maior incidência de hipermobilidade da abertura máxima. O que isso quer dizer é que, de acordo com essa amostra que foi avaliada, os pacientes com DTM, eles têm uma maior hipermobilidade. É como se a articulação temporomandibular ela fosse uma articulação de sobrecarga. O que mais? A posição do côndilo mandibular ela foi expressiva só no grupo dos hipomóveis. Todos os pacientes com hipomobilidade tinham côndilo anterior à fossa, havendo, portanto, uma supremacia nos seguintes pacientes com DTM. Ângulo crânio-cervical aumentado, curvatura cervical retificada ou invertida e triângulo ioídeo reto ou invertido. Eu estava até agora falando para vocês muito da relação de função de língua, de função e respiração. Geralmente os pacientes vão ter uma respiração ou mista, oral, mista seria nasal e oral, uma língua baixa, uma tensão alterada em relação à musculatura supra e infraioídea. Estava pensando muito também em relação à base de crânio, em relação à tensão miofacial, principalmente anterior, que eu estou relacionando esses pacientes, e que eles tiveram, sim, uma coluna cervical mais retificada e invertida e um triângulo ioídeo mais reto e invertido. Portanto, em números absolutos, o estudo indica que pacientes com DTM possuem, sim, alteração no posicionamento do ocioide, do ângulo crânio-cervical e da mobilidade condilar na abertura máxima, sendo que a maioria possui uma hipermobilidade, portanto, da ATM. O que eu posso pensar em relação a reflexões da minha transdisciplinaridade? Em primeiro lugar, a fonoaudiologia, o trabalho miofuncional que ela faz é muito importante.
Ela está trabalhando realmente com as funções do sistema estomatognático. Mas é necessário também a osteopatia em conjunto, porque a gente vai trabalhar todos os princípios, principalmente em relação à inervação, em relação à estrutura, mobilidades teciduais. Vamos facilitar também o trabalho em conjunto com a fono. O dentista, ele vai sim trabalhar com a oclusão, que é muito importante essa relação com os pacientes com DTM. Ele vai sim também, de acordo com a sua especialidade, auxiliar, dar uma simetria na medida do possível em relação ao complexo crânio-orofacial. Porém, com o auxílio da osteopatia, o trabalho também fica muito melhor, muito mais fácil para os dois lados. É como se uma mão ajudasse a outra. Em relação à medicina, vários aspectos de relação à medicina nós já citamos aqui, desde neurologia, os pacientes que eu falei, neurologistas, pacientes que possuem já também, além do DTM, uma dor maior de 6 meses, que tem uma relação à cronicidade, vai ter relação também com o fator biopsicossocial. A gente fala que seriam os pacientes eixo 2, em que é necessário também uma relação com o psiquiatra e com o psicólogo. Em relação também à medicina, já falei de apneia do sono, distúrbios do sono. Se eu penso também em ATM, eu posso pensar em compressão de tecido retrodiscal. Já entra também uma dor irradiada em ouvido, ou um zumbido, eu entro o otorrino junto. Médico do sono também. Então, a área da medicina direta do sistema estomatognático era muito vasta. E também em relação, e a osteopatia pode ajudar com tudo que a gente já falou. Em relação à fisioterapia, o que eu digo é a fisioterapia conservadora. O que seria a fisioterapia conservadora? Eletroterapia, termoterapia, exercícios de massagem, exercícios para fazer em casa, domiciliares, que eles chamam de fisioterapia. Porém, ela apenas trata o local para aliviar a tensão e diminuir a dor. Mas nós sabemos que o corpo inteiro tem que ser tratado, já que um dos nossos princípios é a unidade do corpo. Portanto, a osteopatia, ela é o elo de ligação entre todas as disciplinas, entre todas as profissões. Mas o mais importante é o caráter transdisciplinar. A palavra agora é transdisciplinaridade, porque sabemos que as profissões existem, são necessárias, porém temos que conversar, temos que um saber o que o outro faz e relacionar, agregar o nosso trabalho. Esse é o conceito de transdisciplinar. Obrigada a todos que assistiram. E aí, pessoal, gostaram do conteúdo e querem saber muito mais sobre o fantástico mundo da TM e com muita prática e evidência científica, inscreva-se na bio, muitos cursos vão ter em 2025.